Salve galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa videoaula. O importante é você estar aqui assistindo, tendo acesso ao conhecimento. A gente está vivendo aí uma situação de pandemia, de isolamento social, não é nenhuma novidade e a gente tem enfrentado muitas dificuldades, né, para poder estudar, para poder trabalhar. Obviamente que as dificuldades elas estão com vocês, alunos, mas também estão conosco, professores. É uma realidade nova que a gente está se habituando e a gente tem que considerar que uma hora isso vai passar. Enquanto não passa, a gente está oferecendo ou tentando oferecer para vocês uma maneira de estudar, né, através dessas videoaulas. E uma dica que eu dou para vocês aí para assistir essas videoaulas, né, seja no celular, seja na Smart TV, seja através do computador, é procurar ter um ambiente silencioso, é procurar ter um caderno do lado para você poder anotar as principais considerações. Vocês estão em ano de Enem, o Enem infelizmente aí parece que não vai ser adiado, então aí é fundamental um pouco de dedicação, um pouco mais de esforço para vocês. Eu sei que não é fácil, né? Essa questão de videoaulas é chata até para a gente, porque a aula precede interação, a aula necessita de contato, né? A gente sabe muito bem que as relações sociais elas estão afetadas aí diante desse cenário de pandemia, mas é aquela ditada, é o que a gente tem para hoje. E nós estamos tentando aí oferecer para vocês o conhecimento da melhor maneira possível, né? E no momento a gente está oportunizando essas videoaulas. Espero que elas estejam valendo para vocês. Eu sei que existem muitas videoaulas muito melhores do que a que vocês estão recebendo. A gente está ainda no amadorismo, a gente está aprendendo a mexer com esses recursos tecnológicos agora. Mas a gente está tentando fazer o melhor para vocês, ok? Nessa aula de hoje a gente vai fazer uma revisão geral dos conteúdos vistos nas aulas anteriores, como a gente faz de praxe nas aulas presenciais, né? A gente está trabalhando aí as regionalizações do espaço geográfico mundial. O que é regionalizar, galera? Regionalizar nada mais é do que dividir, ou seja, agrupar áreas do espaço geográfico em regiões. Uma região nada mais é do que uma área do espaço geográfico com características semelhantes, características particulares, que a distingue de outras áreas. E quando a gente estabelece uma regionalização, a gente vai estabelecer isso com base em algum parâmetro, que são os critérios. Né? Toda regionalização, toda a divisão de um território em regiões, ela pode observar diferentes critérios. Podem ser naturais, sociais, econômicos, históricos, culturais, independe de fatores, mas geralmente ele vai estar associado ao contexto que você está querendo apresentar ao regionalizar o espaço, ok? Regionalizar uma área ela já é muito difícil, porque muitas vezes quando você divide, quando você agrupa áreas do espaço geográfico com características comuns, você acaba generalizando, né, as situações, deixando passar despercebido alguns detalhes. Mas é uma maneira que os geógrafos têm de mostrar diferentes realidades, de conhecer melhor, né, cada parte, né, do espaço, cada região. Quando você divide em regiões, por exemplo, o Brasil, o IBGE, que é o órgão máximo de geografia no Brasil, ele divide o Brasil em 5 grandes regiões. Qual foi o objetivo de propor essa divisão regional? Né? Conhecer melhor cada parte do território brasileiro que tem aspectos próprios, que tem aspectos particulares. A região norte com a floresta amazônica, pouco habitada, o nordeste com seus problemas da seca, né, com a economia ligado à cultura de cana-de-açúcar, o centro-oeste sendo uma região, né, povoada, populosa, né, pouco populosa, povoada recentemente, sobretudo a partir dos ciclos agrícolas, a região sudeste mais rica, mais industrializada, mais populosa, o sul de colonização europeia, enfim, percebam que rapidamente aí eu fiz um resumo de cada particularidade que essas regiões brasileiras têm. Então vejam vocês que ao dividir, ao regionalizar um território, eu consigo conhecer melhor as partes desse território, né? Imagina vocês um território tão grande, você conhecer as particularidades desse território sem dividir. Então, quando você divide, quando você cria uma proposta de regionalização, você compreende, você consegue analisar melhor as partes do território e suas características particulares. Obviamente que sempre ao regionalizar, vai haver generalizações, você deixa passar despercebido alguns detalhes, mas no geral, as propostas de regionalização nos ajudam a entender melhor as partes territoriais, porque são unidades menores, são áreas menores que permitem a gente aí conhecer as características particulares que elas possuem e que as fazem ser diferentes de outras áreas, ok?
Do ponto de vista do espaço geográfico mundial, né, são várias as divisões regionais, ou são várias as maneiras, né, de se dividir o planeta em áreas distintas. Por exemplo, essa aí que considera os continentes. Nós temos aí os 6 grandes continentes representados para vocês em cores diferentes. Essa aí é um exemplo de divisão regional do espaço geográfico mundial. Historicamente falando, né, durante a época das grandes colonizações, durante a época das grandes navegações, por exemplo, durante as fases do colonialismo, a gente poderia ter esses continentes aí agrupados também de outra maneira. De um lado estavam as metrópoles, principalmente os países europeus, do outro lado estavam as colônias, principalmente países que ainda não eram independentes, localizados aqui na América, também no continente africano e também aqui na Ásia. Então, durante a época das grandes navegações, durante o chamado colonialismo e neocolonialismo, havia também a divisão dos países do mundo em metrópoles e colônias. As metrópoles eram os países que possuíam territórios fora dos seus e exploravam esses territórios para extrair riquezas para os seus próprios benefícios. E as colônias, por sua vez, eram os territórios explorados por aqueles países considerados como metrópoles. Durante o período da Guerra Fria, né, aquele contexto histórico que a gente viu em aulas passadas, inclusive presenciais, nós tínhamos a divisão do mundo em 3 grandes áreas, conforme o sistema político-econômico adotado pelo país na época e o seu nível de desenvolvimento. Portanto, o contexto dessa regionalização observa o período da Guerra Fria. E aí, diante desse cenário, nós tínhamos 3 grupos de países. O primeiro mundo, formado pelos países capitalistas de economia desenvolvida, o segundo mundo, formado pelos países socialistas, e o terceiro mundo, constituído pelos países capitalistas menos desenvolvidos, ou países subdesenvolvidos, ou países que não tinham tanta influência no cenário geopolítico mundial. Essa regionalização ela esteve relacionada à expressão terceiro mundo, que foi criada pelo geógrafo Alfred Salvi. Ele é pelo economista francês Alfred Salvi, que fez uma analogia, né, dos países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, marginalizados, com o terceiro estado da Revolução Francesa. Na concepção do Alfred Salvi, né, o terceiro mundo, que era a maioria dos países do mundo na época, e automaticamente, né, era o terceiro estado na analogia com a Revolução Francesa, que era a maioria, o terceiro mundo ele deveria se unir, né, para poder diminuir a dominação econômica e também a subordinação em relação ao segundo e ao primeiro mundo. Processo semelhante ao que aconteceu na Revolução Francesa, quando o terceiro estado ele se uniu para romper, né, para a organização social da sociedade francesa na época, né, para acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado, formado aí pelo clero e pela nobreza. Essa regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo, ela tornou-se obsoleta, sobretudo a partir dos anos 90, quando a Guerra Fria terminou, né? Com a fragmentação da União Soviética e praticamente com o fim do socialismo no mundo, essas expressões primeiro, segundo e terceiro mundo, elas entraram em desuso, principalmente o segundo mundo. O segundo mundo ele praticamente deixou de existir, já que com a nova ordem mundial, com o fim da Guerra Fria, a maioria dos países do mundo são países capitalistas. Então a gente tem apenas hoje o primeiro e o terceiro mundo, né? E aí, diante desse cenário, surgiram outras formas de se representar a divisão, né? As diferenças entre os países do mundo, agrupar os países do mundo considerando outros critérios. Dentre eles, a atuação deles no mundo capitalista, né? Diante desse cenário aí, a partir dos anos 90, com o predomínio do capitalismo no mundo, a gente vai ter outras maneiras de se regionalizar o mundo, que é aquela relacionada à influência que os países possuem no cenário do mundo capitalista. E aí a gente vai ter, por exemplo, a questão dos países centrais, que são aqueles que comandam as relações de poder dentro do capitalismo, e os países periféricos, que estão, como o próprio nome diz, na periferia, às margens do sistema capitalista. Os países ricos ou centrais é um pequeno número de nações ricas e industrializadas que exercem forte dominação econômica sobre os países pobres e periféricos, que é a maioria dos países do mundo que possuem menor desenvolvimento econômico, tecnológico em relação a uma forte dependência aos países centrais. Reparem que nesse mapa, né, obviamente é um mapa de representação geopolítica, a gente tem aqui, ó, no centro da
da representação os países centrais, justamente aí colocados numa posição privilegiada, porque aqui eles, nesse tipo de regionalização, nesse tipo de representação, os países centrais aparecem no centro da projeção para justamente mostrar para o autor, para o leitor que está ali nesse mapa, que são eles que comandam, né, as relações de poder no capitalismo, enquanto os países periféricos eles estão afastados, marginalizados em relação aos países centrais, por serem dependentes, né, econômico, tecnologicamente, dos países centrais. Sobretudo a partir dos anos 90, quando a ONU, né, passou a determinar o nível de desenvolvimento dos países a partir do chamado IDH, que a gente vai ver melhor daqui a pouco, outras maneiras, né, de dividir o mundo surgiram. Dentre elas, essa aí considerando os critérios socioeconômicos, né? A gente vai ter aí os chamados países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Que critério que a ONU utiliza para poder determinar se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido? O seu nível de desenvolvimento, o chamado critério socioeconômico, variáveis associados à saúde, educação e renda. A partir desses critérios determina-se o nível de desenvolvimento socioeconômico do país, ou seja, se o país é rico ou pobre, e automaticamente a qualidade de vida de sua população, a maneira que sua população vive, né? E observem vocês que os países desenvolvidos também são chamados de países do norte, porque eles ficam em sua maior parte aqui, ó, na porção norte do planeta, enquanto os países subdesenvolvidos são chamados de países do sul, por estarem ao sul dos países desenvolvidos, chamados de países do norte. O que determina, galera, se um país ele é desenvolvido ou subdesenvolvido? É o nível de desenvolvimento do país determinado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que leva em consideração os indicadores econômicos e sociais para determinar se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Geralmente, os países desenvolvidos, chamados países do norte, são bastante industrializados, têm economias estáveis, em crescimento e o padrão de vida da população é elevada. Do contrário, os países subdesenvolvidos, também chamados de países do sul, apresentam baixo nível de industrialização, a economia geralmente é agrária, vive permeado aí por crises econômicas, são dependentes financeiramente dos países desenvolvidos e, obviamente, as condições econômicas refletem na qualidade de vida da população que vive, obviamente, em condições precárias. A Organização das Nações Unidas, né, a ONU, para determinar o nível de desenvolvimento do país e assim inseri-lo, né, no quadro de subdesenvolvido ou desenvolvido, ela vai determinar o nível de desenvolvimento dos países a partir do seu chamado IDH. IDH é a sigla para Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele é como se fosse uma nota que é atribuída ao país, que varia de 0 a 1, aonde a escala, né, quanto mais próximo de 0, determina menor desenvolvimento socioeconômico, quanto mais próximo de 1, maior desenvolvimento socioeconômico. E a ONU, para determinar o IDH dos países, ela vai considerar 3 variáveis básicas, uma relacionada à economia, que é a renda, outra relacionada à educação e outra relacionado à saúde. Renda, educação e saúde, a partir desses 3 indicadores básicos, a ONU vai determinar o IDH. O que é analisado dentro da renda para poder medir, né, o IDH de um país? É chamada renda per capita, que é basicamente a produção de riquezas distribuídas pela população. Aí você vai ter a renda per capita ou a renda por cabeça. Dentro do contexto da área educacional, é analisado o nível de escolaridade da população, que é o número médio de anos que a população estuda, e também a taxa de alfabetizados, ou a taxa de analfabetismo, percentual de pessoas que não sabem ler e escrever, né? O grau de instrução da população. E na área de saúde, a ONU analisa praticamente a questão da longevidade, né? A mortalidade infantil, que é a taxa média de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, e a chamada expectativa de vida, que é o número médio de anos que uma população vive. São esses 3 os critérios básicos que a ONU analisa para determinar o IDH de um país. Então, galera, recapitulando, o que é analisado, quais indicadores a ONU analisa para determinar o índice de desenvolvimento humano do país? Longevidade, associado à mortalidade infantil e à expectativa de vida,
o nível de escolaridade da população associado aí ao percentual de analfabetos e o número médio de anos, né, que é a escolaridade da população, e a renda per capita, quanto em média cada habitante do país recebe, considerando a soma das riquezas divididas igualmente pela população. A renda per capita sempre é um dado meio mascarado, porque a gente consegue entender a renda per capita pegando a população absoluta e pegando a riqueza e dividir pela população absoluta do país. Esse é um dado mascarado porque a gente sabe muito bem que as riquezas não são distribuídas igualmente por toda a população, mas enfim, é um indicador que a ONU analisa aí para analisar o desenvolvimento humano do país. Aqui nós temos uma tabela onde a gente vai analisar aí a posição do país, né, conforme o IDH, e os seus indicadores sociais, e vejam vocês como que é fácil, né, a partir do IDH, a gente descobrir se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Reparem bem os países aqui, ó, na segunda coluna, Noruega, Estados Unidos, Argentina, a nota que eles têm, né, o valor do IDH deles, e os indicadores sociais que são analisados pela ONU para poder determinar o seu IDH e automaticamente condicioná-los a um país desenvolvido ou subdesenvolvido. Reparem bem que a Noruega é, segundo a ONU, o país de IDH mais alto do mundo. Ele ocupa a primeira posição na classificação dos países em termos de IDH. E reparem bem, por que a Noruega ela pode ser considerada um país desenvolvido, assim como os Estados Unidos? Porque elas são os dois países que têm o IDH mais próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento humano, e isso vai estar associado aos bons indicadores sociais analisados posteriormente. Ó. São os países de maior expectativa de vida. Ó, a Noruega, em média, a população vive 81 anos, os Estados Unidos, 78 anos e meio. A média de escolaridade, né, o número de anos, né, que a população estuda é elevado. E também a renda per capita da população também é alta. Esses três indicadores aqui, ó, são indicadores sociais e econômicos bons, possuem números positivos. Isso reflete no IDH alto do país, portanto, são países desenvolvidos. Brasil, Argentina, Cuba, os países que estão aqui com IDH em torno de 0,7 possuem o IDH elevado. Não é, são daqui para baixo são países emergentes ou países subdesenvolvidos, né? Países que, embora sejam ricos, como é o caso da Argentina, do Brasil, têm problemas sociais, como, por exemplo, a má distribuição de renda, as elevadas taxas de analfabetismo, a baixa expectativa de vida, por exemplo. E reparem que os Zimbábue e Etiópia, né, que são países africanos, são os países que têm um IDH muito baixo. Reparem aqui, 0,3, 0,3. E a gente vai ver esse IDH baixo sendo exemplificado pela análise dos indicadores sociais que refletem aí as precárias condições de vida que a população vive. Olha a média de anos que a população do Zimbábue vive. Ó. Dentre todos os países da tabela, o Zimbábue é o país de menor expectativa de vida. A população vive em média 51 anos. Isso é reflexo de quê, pessoal? De um sistema de saúde deficitário. Isso é reflexo, né, de um país que não tem um sistema previdenciário, de aposentadoria digna. A população, com isso, ela não consegue viver muito tempo, ela não consegue chegar à fase idosa e sobreviver dignamente, né, por conta do sistema de saúde deficitário, por conta do sistema previdenciário não digno, né? Muitas pessoas nem chegam à idade a fase, né, de idade idosa. Muitas pessoas morrem antes de completar aí 52 anos. Vejam a média aqui, ó. Na Etiópia é a mesma coisa. São países, portanto, onde a população tem precárias condições de vida, principalmente enfrentando dificuldades na área de saúde e por isso não vivem muito tempo. E reparem também que essas dificuldades estão associadas à área de educação. Reparem que a média de estudos, né, da Etiópia é 1 ano e meio. Zimbábue, o Brasil, 7,2 anos. Isso é reflexo do quê? Por que a população de países como Brasil, Zimbábue e Etiópia estuda pouco e também é grande o número de analfabetos nesses países? Isso aí é reflexo, pessoal, de um sistema educacional deficitário,
de baixa qualidade, e uma outra situação que contribui, né, para um grande número de analfabetos e a média de estudos baixa da população é a questão da evasão escolar. Diante das desigualdades sociais, diante de muitos problemas econômicos enfrentados pela população, muitas crianças e adolescentes e jovens, obviamente em idade escolar, eles se veem obrigados a abandonar as escolas para poder trabalhar. É muito comum em países subdesenvolvidos jovens não completarem seus estudos para ter que trabalhar para ajudar em casa, né, para complementar a renda familiar. É a chamada evasão escolar, fator que contribui também para a baixa escolaridade de países subdesenvolvidos e automaticamente para aumentar o número de analfabetos nesses países. Só para a gente finalizar aqui, pessoal, essa revisão, é sempre importante a gente frisar, né, que atualmente o nível de desenvolvimento dos países, a partir de seus indicadores sociais, é o principal critério utilizado pela ONU para determinar se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Mas é importante salientar que a questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento ele tem origens históricas, né? A questão de fato de muitos países hoje serem pobres, serem dependentes economicamente de outros que são ricos, está associado ao passado. No passado, principalmente durante as grandes navegações, né, países europeus principalmente exploraram territórios de suas colônias. Essas colônias, né, durante muitos anos, ao sofrerem exploração de seus territórios, tiveram aí muitas vezes a não possibilidade de se desenvolverem. Elas tiveram seu desenvolvimento retardado, porque as riquezas produzidas no seu território não ficavam ali, eram enviadas para suas metrópoles. Exemplo, Brasil em relação a Portugal. Portugal durante muitos anos explorou as nossas riquezas e esse fato impediu muitas vezes aí o nosso desenvolvimento, impediu a nossa expansão econômica. Então a questão, né, da colonização de exploração ao qual muitos países foram submetidos no passado justifica também o subdesenvolvimento que eles vivem atualmente. Muitas nações hoje são pobres, apresentam defasagem econômica, tecnológica, a população vive em precárias condições de vida, porque num passado, né, principalmente sobretudo na época das grandes navegações, esses países tiveram suas riquezas naturais exploradas, retiradas e enviadas para suas metrópoles. Em resumo, a maioria dos países que hoje são desenvolvidos, no passado foram metrópoles, exploravam territórios de outros países que eram suas colônias, que posteriormente, né, hoje são nações subdesenvolvidas. Então, o desenvolvimento, né, de muitos países não ocorreu porque no passado eles tiveram sua economia, né, sua produção de riquezas basicamente enviadas para suas metrópoles, né? Então isso automaticamente contribuiu aí para atrasar, para retardar o seu desenvolvimento econômico. Por isso que muitas nações hoje que são pobres no passado, elas eram colônias de exploração. Por isso que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento eles têm raízes históricas, né? Justamente associado ao passado de exploração que muitos países foram submetidos, enquanto outros eram países exploradores. Beleza, pessoal? Até a próxima videoaula. Acessem os conteúdos em PDF para aprofundar aí os seus estudos. Corrijam os exercícios como se vocês estivessem em sala de aula para corrigir e se aprofundem no conteúdo. Lembrem que vocês, por mais que a gente esteja em casa, em quarentena, em pandemia, é fundamental a gente manter a nossa rotina de estudos. Forte abraço.